saga Burst foi lançado em 2016, trazendo um novo conceito de blading, novo gênero de batalha e um novo protagonista, Volt Aoi, que não demorou muito para encantar todo mundo. Volt tinha carisma, poder e uma boa evolução como personagem. Isso tudo seguiu até na saga Evolution, onde pode-se considerar que é o auge de Beyblade, mas isso parou mesmo por aí, porque o resto das suas continuações pegaram todo o conceito e estratégia que agradou todo mundo e foi jogado no lixo, a se arruinar das continuações de Beyblade, transformando Beyblade em um anime amado por todos, em um anime de marketing para gerar mais dinheiro para Takara-Tomy. Nós vamos falar como as continuações de Beyblade foram arruinadas. Deixa o like e vamos começar pelo início com a saga Burst, onde todo mundo já ficou apaixonado pelo novo gênero de Beyblade, mesmo que ficaram desdenhosos com o novo tipo de Beyblade pela transição do Metal Fury para a nova saga que trouxe alguns conceitos e novo tipo de Bey. Admito que Beyblade no começo nem sempre foi um mar de rosa, sofrendo muitas críticas com o jeito meio caricata e infantil que a saga se tornou, porque para quem não sabe, Beyblade sofreu a mesma transformação que Pokémon, que precisou trocar o seu jeito de desenhar para um jeito meio infantil, já que isso era mais uma proposta de marketing do que outra coisa. O jeito infantil que foi apresentado bem no início, isso ainda deu para passar um pano, porque de uma forma ou de outra isso era bom, mas só foi ficando pior ao longo das suas continuações, transformando Beyblade em um desenho carica e totalmente infantil. Na sua primeira temporada conhecemos Shu, aquele famoso clichê que todo prota deve ter um rival ao longo da história. Shu era como Sasuke, calmo, bonito e um gênio, era a proposta do completo oposto do prota, barulhento, tapado e um completo idiota. Além de Shu, conhecemos outros personagens que serão o famoso time do prota, como Rantaro Kiyama, o famoso chefe e o único personagem que foi duplicado em toda a saga. Dyna, o personagem todo emo, o sombrio, Kensuke, o personagem tímido, Waki, é o famoso rico do grupo e também outros personagens. Mesmo que Beyblade no início foi meio infantil, isso tudo mudou quando chegamos no arco do torneio nacional, onde conhecemos outros personagens poderosos com seus famosos Bey, como Zenda e outros imperadores, e o famoso Luis Shirozaki, simplesmente o meu personagem favorito na saga Burst, um dos maiores antagonistas já feito pelo anime de Beyblade, mas que também foi arruinado pelas suas continuações. Simplesmente o cara que protagonizou uma das maiores lutas já feita em Beyblade, onde o Luis só ganhou por uma brecha em um pequeno roteiro que não queria fazer do Volt campeão tão cedo e guardar o melhor pro final. E finalmente entramos na maior saga de Burst e para muito o clímax e o auge de Beyblade, e até tem uns que dizem que Beyblade terminou mesmo nessa temporada, que é Beyblade Burst Evolution. Volt segue um novo caminho e uma nova jornada e vai para a Espanha jogar em um dos maiores times do mundo, o BC Soul, e também nessa temporada onde conhecemos outros personagens que será o famoso clichê do time do prota, e também conhecemos um dos maiores Bladers, se não o maior Blader já feito em toda a história de Beyblade, o Free de la Roya com seu Beyblade Dream Fafnir. Esse é o famoso personagem que é preguiçoso e sem nenhum propósito de vida. Ele simplesmente vive um dia de cada vez sem se preocupar com amanhã, mas além disso ele é extremamente poderoso, e já bem no início ele humilha o Volt com o lançamento com as mãos e ainda sacode outros personagens que já estavam poderosos na primeira temporada. Nem mesmo o Louis, que era um monstro na primeira temporada, foi bater de frente contra ele, mas foi nessa saga onde o Volt simplesmente recebeu a evolução que todo prota recebe, e não só uma evolução com um bem novo, mas também uma evolução como personagem, tanto física e mentalmente. E também foi nessa saga onde Beyblade trouxe o famoso clichê do teu amigo revoltado que quer destruir tudo, tornando o Shu na versão caricata do Sasuke. Mas mesmo com altos e baixos, essa certamente foi uma das melhores temporadas de Beyblade, com Bladers poderosos e com batalhas que não são do Volt e nem de personagens principais, mas deixa você em êxtase com o que vai acontecer. Ainda de brinde, tivemos duas batalhas que pra mim foi o auge de Beyblade, a luta do Volt contra o Free e a luta do Volt contra o Shu, marcando o fim da era Beyblade, se tornando o Volt campeão do mundo, tendo o apelido da lenda da lenda. Mas após isso, começa que para muitos é o fim de Beyblade, as suas continuações. Agora temos a primeira temporada com o Volt já não sendo o personagem principal, a saga Turbo. Mesmo que para muitos essa temporada foi ruim, ainda tem muita gente que discorda disso, tornando a saga Turbo a saga que divide opiniões. Um gostaram da proposta de um prota fora de padrão e outros odiaram um prota que não fosse igual ao Volt. Nessa temporada conhecemos Aiger Akabane, o único prota que é visto como demônio e anjo em Beyblade. Diferente do Volt, o Aiger era aquele prota genérico que é carinhoso, meio tapado e com aquele carisma. O Aiger é a proposta de um prota rancoroso com um ego que vai para além de fronteira. O Aiger, diferente do Volt que batalhava para se divertir, o Aiger batalhava para ganhar e tudo fora de ganhar era meio que inútil. Com seu base e aquela, o Aiger despertou um poder fora do comum para os protas de Beyblade, que é o ego superior, uma vontade de ganhar
ganhar que levou a fazer coisa que certamente o Volt não faria, como destruir o Bey de outros personagens, até mesmo o Bey do Volt, e isso chocou muita gente, porque diferente do Volt, o Aiger não precisou passar por sessões de treino seguido ou receber a evolução como o Volt. O Aiger simplesmente perde e não passa nenhum capítulo de treino, o famoso time skip, ele já volta extremamente poderoso. Mesmo que ele tenha uma vontade enorme de ganhar, isso não justifica nada, porque todo prota merece fazer um treino da pesada que vai fazer jus ao seu poder. Já o Aiger só precisava soltar o seu prendedor de cabelo para ficar ainda mais foda do que qualquer um. Mas diferente de outras temporadas, a saga Turbo é aquela saga que seria conhecido como a temporada sombria e com um peso emocional gigante. E mesmo que muitos acharam que essa temporada é ruim, ainda em particular eu adorei essa temporada. Agora entramos onde todos dizem que Beyblade começou a morrer para sempre. Com a sua nova temporada, Beyblade recebeu outro prota, que é Dante Ecorio. Depois de Aiger ser muito cancer, ser muito diferente de volta, o anime decidiu trazer de volta a proposta do personagem principal, Caricata. Mas aí, sinceramente, Beyblade começou a implementar um conceito que já não era um blading, mas sim um anime de fantasia qualquer, que nesse caso era o Hyperflux. Como que um Bey vai brilhar do nada e aqueles poderes são meras ilustrações. O Hyperflux não são apenas ilustrações, mas sim são visíveis para todos, e para mim isso só foi ficando pior com a implementação de novas arenas que também ficaram muito mal na fotografia, porque diferente de outras arenas alternativas que foi mostrado lá no início do anime, essas colocaram tanta coisa que já não sabia se era mesmo uma arena ou era outra coisa qualquer. Era arena com 2 andares, arena com disco que gira a alta velocidade no meio, arena com beco e outro tipo de arena, uma mais fantástica que a outra. E o novo Bey dessa temporada também é outra coisa que ficaram muito mal na fotografia, com formato de lagarto ou dragão, que também é algo que não agradou muito o público, porque além de ser muito preenchido, ele perdeu toda a estética e ficaram mais pra Bey Megazord. Adivinha? Sim, nova temporada e novos protas, e dessa vez em vez de um prota tivemos 2 protas, o Ikaru e o Yuga, os irmãos Isashi. Esse Beyblade eu achei tanto que bom, pelo menos no design dos Bey, que ganharam um formato meio pontiagudo e com várias lâminas. Para mim esse Blade, se tirar alguns pontos, ele até que foi meio bom. Mas não bom, mas sim meio bom. Mas tem algo que não só decepcionou a mim, mas quase todo fã de Beyblade, que são as técnicas muito roubadas e não de poderosa, mas sim fora de lógica. Como que quando 2 Beys se chocam, em vez de se afastarem, eles vão ficar tipo um só e fazer um ataque que, mesmo que seja muito da hora, ainda assim é fora de contexto. Por isso que essa saga se marcou com técnicas burras e mal executadas por parte do autor. Mas ainda assim essa temporada foi meio que boa. E finalmente adentramos na pior temporada de todas, a Dynamite e a Quad Drive. E aí onde tudo que foi construído sobre Beyblade foi jogado no lixo. Mesmo que outras temporadas foram ruins, mas nada se compara com essa nova temporada. Além de uma qualidade muito ruim e muito mal animada, o conceito de evolução se perdeu e ficou todo sem sentido. O seu novo prota, o Príncipe das Trevas, além de ser muito chato, é simplesmente um prota muito ruim. E certamente a pior proposta de um novo protagonista. O cara faz aparição que não deveria, o cara se acha a última bolacha do pacote, ainda é um prota que faz muita birra sem sentido e que só ficou forte pelo roteiro forçado, onde o seu rival é muito melhor que ele. E nessa temporada a evolução se tornou algo normal e genérico, onde você pode fazer quando te apetece. E no episódio seguinte ele recebeu uma nova evolução, ele perdeu outra batalha e no episódio seguinte também já recebeu outra nova evolução. Mano, simplesmente é um personagem que não faz nenhum sentido. Essa temporada era só pra fazer publicidade do seu novo produto. É sua continuação. Quad Drive é outra coisa simplesmente que foi um erro a sua criação. Como que agora você pode usar o poder dos elementos? Onde é que isso já se viu? E agora as suas batalhas ficaram sem sentido. Até uma batalha que pode ser visto só como um treino já é transmitido para o mundo inteiro e todo o conceito de torneio foi jogado no ralo. Bom, resumindo o resumo, o que estragou Beyblade foi a própria Takara Tomy, onde só queria fazer temporada desenfreada para fazer mais marketing, onde o desrespeito pelos personagens que serviam como senpai e construir esse verso já era visto como um personagem genérico qualquer. Agora qualquer personagem que vinha já podia derrotar o Louis, o Volt, o Shu ou qualquer outro personagem que serve como pilar desse verso. Ou seja, a ganância arruinou esse anime. Deixa o like e adeus.